Amém? Boa noite, igreja. Como bom, né? Muito bom estar aqui mais uma vez, mais um domingo, adorando ao Senhor, exaltando o seu nome. Quem aqui crê na palavra de Deus, levanta a mão. Amém? Vamos lá. Quem aqui crê que Deus é amor? Uau. Quem aqui crê que Deus perdoa? Pode levantar a mão, vamos fazer um exercício. Quem aqui crê que Deus cura? Quem crê aqui que Deus cuida? Que Deus protege? Que Deus acolhe? Não é isso? Que Deus é justiça? Que Deus salva? E que Deus manda para o inferno? Se observou que a gente dá aquela travada? Não é? Queridos, não tem como olhar para a Bíblia e fracionar ela de acordo com como eu quero. Não tem como olhar para a palavra e olhar para um Deus que apenas ama, que apenas perdoa, mas eu tenho que olhar para a palavra e existe um Deus que diz o seguinte: eu enviei meu filho para morrer por você, porque eu te amo. Mas aqueles que não quiserem, eles não morarão comigo. Você entende? Não tem como eu fracionar isso. Não tem como eu tirar apenas partes boas do Evangelho que me convém. Na verdade, o Evangelho ele não convém, ele confronta. Ok? O Evangelho ele não convém, o Evangelho ele confronta. E vivemos dias em que estão pregando, um Evangelho danoninho. Não é isso? Aquele Evangelho danoninho, que tudo pode, é um Deus legal, que eu posso fazer o que eu quero, tudo isso. Não é isso. O Evangelho não é esse Evangelho que muitos estão pregando por aí. Que aí eu amo quando na igreja fala que Deus é amor, eu amo quando na igreja fala que Deus vai cuidar de mim, eu amo quando na igreja fala que Deus vai fazer um milagre, que Deus vai me perdoar, mas quando a palavra vai falar que se não se arrepender vai para o inferno, eu já não gosto. Já está me ofendendo, é preconceito, Não existe a Bíblia fracionada conforme o meu interesse. Existe uma Bíblia que é a palavra de Deus viva para me confrontar e ela é o objeto que me leva à salvação, amém? O verdadeiro evangelho é aquele que nos confronta, mas é o evangelho que nos salva. É um evangelho de pagar preço. É um evangelho maravilhoso, amados, maravilhoso. E eu gostaria nesta noite de nós falarmos um pouco sobre isso. O poder da pregação e a sua multiplicação. E quando eu falo da pregação, é a pregação de quê? Do evangelho. E eu gostaria de te convidar a abrir a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao verso 18. Cadê a Raquel? Não, porque ela sempre fala que eu falo o capítulo, não falo o versículo, Então, Raquel, eu falei o versículo. Deixa, tadinho, o pessoal da mídia não ficar adivinhando, Então, dessa vez foi certinho, tá? Capítulo 4, verso de 1 a 8. Perdão, 1 a 18. E diz assim na minha versão: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando o seguinte: ele virá, e ele vai julgar a todos. E quando ele fala conjuro-te, é no sentido, essa palavra é fiel, essa palavra é verdadeira. E aqui o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. E aqui, queridos, são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Essas literalmente são as últimas palavras de Paulo. Prega a palavra, insta, quer oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, não importa, Timóteo, o tempo, não importa a ocasião, prega a palavra. Aproveite as oportunidades. Se elas não existirem, faça elas existirem. Uma coisa é certa, Timóteo, pregue a palavra. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Tem alguma coisa semelhante nos dias de hoje? Será que alguma coisa soa
peculiar no dia de hoje? Paulo vai falar, pois haverá tempos que não suportarão a sã doutrina, e essa sã doutrina quer dizer o seguinte, a palavra, fé, santidade, todos os ensinos do Senhor. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Temos visto aí nas redes sociais, pessoas sendo ofendidas, agredidas por pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho hoje é uma ofensa. Fumar um cigarro de maconha é normal. Ok? Você entende? Falar do amor de Deus é preconceito. Mas comemorar a morte de alguém nas redes sociais é normal. E volto a dizer, não estou falando de política, estou falando de coisas espirituais. Tu, porém, Timóteo, tu, porém, e essa palavra foi para Timóteo, essa palavra hoje vem para a gente, tu, porém, Eduardo, tu, porém, Júnior, tu, porém, Raquel, tu, porém, Betão, tu, porém, João, tu, porém, Osmar, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Paulo vai dizer aqui para Timóteo, não vai ser fácil, filho, mas seja sóbrio, seja consciente, mas suporta as aflições. Irmãos, olha para mim, precisamos entender uma coisa, o Evangelho ele é poderoso, mas ele requer pagar um preço. Gabriel, suporta as aflições. Não vivemos no Evangelho de Danoninho, é o Evangelho que o dono dele morreu numa cruz, foi esmiuçado inteiro pelo amor. Faze o trabalho de um evangelista, fala do meu amor, fala do meu amor, cumpre cabalmente o seu ministério, ou seja, todos nós, independente da sua classe social, da família que você veio, Jesus ele te ama, ele quer te salvar, ele te chama e tem algo para você, um ministério para você, um propósito para você. Como nós sempre falamos aqui, o pastor Jesse sempre fala, quando Jesus voltar ele vai perguntar, Mateus, quantas vezes você passou o slide? Raquel, quantas fotos você tirou? Betão, quantas vezes você abençoou a cantina? Não, ele vai olhar para mim, para a gente, não vai perguntar, pastor Ed, quantas vezes você pregou? Ele vai perguntar, quantas almas você trouxe a mim? Cumpre o propósito pelo qual eu estabeleci para você. E aí Paulo vai dizer aqui, quanto a mim, as últimas palavras desse homem, e ele diz assim, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida está chegando. Paulo já tinha escutado, o Espírito Santo já tinha falado para ele, Paulo, está chegando a hora. E é tão lindo quando ele fala assim, quanto a mim já estou sendo oferecido por libação. A oferta de libação é quando você pegava o azeite ou o vinho e derramava no altar sobre a oferta. Só que esse ato de derramar o vinho, o azeite sobre a oferta, ele era menos importante do que a oferta. E Paulo está dizendo o seguinte, a minha vida ela foi derramada no altar do Senhor como uma oferta, só que todo o sacrifício que eu passei não é nada pelo sacrifício que a verdadeira oferta passou, que foi Cristo. As últimas palavras desse homem, ele vai falar isso. E ele continua, combati o bom combate. Que coisa mais linda, gente. Combati o bom combate. Eu não reneguei a minha fé. Porque combater pelo reino foi um bom combate. Combater pelo reino, sofrer as afrontas, as batalhas espirituais, foi e sempre será um bom combate. Nunca será um peso. E ele vai continuar, já agora a coroa da justiça me está guardada. Ele tinha certeza, amados. Ele tinha certeza. A qual o Senhor reto juiz me dará naquele
dia, e aqui dia com D maiúsculo, é o dia que Cristo voltará, não é um dia qualquer. Não, e não somente a mim, olha que lindo isso aqui, mas também a todos quanto amam a sua vinda. É para você, meu amigo, que entrou aqui nesta noite e que ainda não entregou sua vida para Ele, que está perdendo tempo. É para a gente, irmãos, que entregamos nossa vida para Ele, mas às vezes estamos perdendo tempo deixando de fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. E Ele continua: procura vir ter comigo depressa. Ou seja, Ele entendia, o tempo está acabando, não dá tempo da gente ficar de picuinhas, de coisas pormenores. Acelera, o prazo está curto, pessoas estão indo para o inferno, vem logo. Ele fala: Timóteo, venha. E Timóteo estava aproximadamente de Éfeso a Roma, 1.500 quilômetros. Cadê a Cileia? Cileia chegou para mim hoje: Gerd, corri 10 quilômetros, não foi, Cileia? Legal, que tal 1.500? E não tinha uma estrada legal, e não tinha um tênis maneiro, era a pé. Ele vai: vem depressa, ter comigo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica Crescente, foi para a Galácia, Tito para a Damácia. Ou seja, tem gente que está desistindo. Tem gente que está desistindo, amados. Amando o mundo, amando o presente século, amando as coisas do sistema, estão desistindo, estão sobrecarregando a outros. Somente Lucas está comigo. Existirão momentos, querido, que ficarão poucos. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil ao ministério. O que é interessante é que você vai lá para Atos, deixa eu ver aqui, Atos, que é 8, 15, diz assim, Atos 15, 38, 39, diz assim: mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara, olha só, desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Quem? Olha o versículo 37. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Olha só. Em um momento, Paulo fala: não dá para levar esse cara, porque ele abandonou. E aí chega um momento que Paulo fala: não, traz ele que ele é útil. Eu ouvi isso, eu achei tão interessante. O ministério, muitas das vezes, amado, pregar o evangelho, muitas das vezes a gente deixa até para trás pessoas que são úteis. E Paulo lembrou: nesse menino é útil, traz ele. Ou seja, você é útil, independente se você causou algum momento difícil para o teu líder e para alguém. Presta atenção, o poder do evangelho é sua multiplicação, você é um instrumento de Deus. E ele vai prosseguir. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa. Paulo aqui não pede notebook, Paulo aqui não pede PlayStation, Paulo aqui não pede nada, a não ser a capa. Uma simplicidade de coisas que não tiraria a sua atenção. Que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Suas últimas palavras, ele entende que ele não poderia se afastar da palavra. Os pergaminhos aqui eram os escritos do Antigo Testamento. E aí eu volto a dizer, né? Um monte de pastor de internet, quarta pessoa da Trindade internet, dizendo que o Novo Testamento não tem valor. Paulo diz aqui: traz eles, porque eu preciso me alimentar deles. Alexandre Latoeiro: causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Aquele homem se viu sozinho. Que isto, antes todos me abandonaram, que isso não lhes seja posto em conta. Olha o 17, amados, coisa mais linda. Mas o Senhor assistiu e me revestiu de força. Amém, igreja? Você entende? O evangelho, pregar o evangelho, viver o evangelho, não é fácil.
Olha o que esse homem descreveu aqui, mas ele vai dizer: todo mundo pode me abandonar, mas o Senhor, Ele não me abandonou. Ele não vai nos abandonar. Ele não vai nos deixar só. Para que por meu intermédio, olha que lindo, a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios e a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Essa boca do leão não é que ele estava na boca do leão, não, são as perseguições mesmo que ele passava. E olha que lindo quando ele fala isso, porque lá em Filipenses 12 e 13 diz assim: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Esse cara era muito crente. Ele era muito crente. E olha o que ele vai dizer: de maneira que as minhas cadeias, ele estava preso quando ele escreveu isso aqui, em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Estudiosos vão garantir que de 1 em 1 hora eles tinham que trocar os soldados, porque os caras estavam se convertendo. Paulo aproveitou a oportunidade de estar preso para falar do amor de Deus, desse evangelho que muda, que transforma. Você entende? O Senhor me livrará também de toda obra maligna. E essa obra maligna não é: ai meu Deus, fiquei desempregado. Ah, Jesus, meu carro quebrou. Ah, meu Deus, não, essa obra maligna eram as investidas para que ele, como servo, para que o ministério que Deus colocou na mão dele fosse parado. É sobre isso. E me levará salvo para o seu reino celestial. Amém, igreja? A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amado, poderia fechar a Bíblia aqui, todo mundo para casa. Esse texto já fala tudo. O poder da pregação e a sua multiplicação. Só que eu queria ler um outro texto contigo, que vai reforçar muito isso que Deus deseja falar ao nosso coração. Abre a tua Bíblia em Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Versos 54 a 60. Esse texto fala de quem? De quem? 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 Esse texto fala de quem? Qual personagem? Estevão. Estevão, amado, foi um dos primeiros diáconos. Estevão foi um judeu nascido em Roma. E Estevão estava ali confrontando o pessoal, a galerinha ali, ó, que se achava melhor. E eles ficaram tão chateados que Estevão estava confrontando, e o texto vai dizer, né, a gente vai pegar alguns versículos anteriores, que eles não suportavam tamanha sabedoria daquele homem. E aí mentiram para que ele fosse preso. Pegaram testemunhas falsas. E na defesa dele, Estevão, depois lê, irmão, ele dá uma aula sobre patriarcas. E veio o Senhor, falou com Abraão, e ele vai falando, gente, ele dá uma aula. Ele dá uma aula, até chegar em Cristo. No final, olha assim: vossos pais resistiram aos patriarcas, aos profetas, e vocês resistem ao Senhor Jesus. Aí, olha o que diz. Estou te falando isso para você entender o início desse texto. Ouvindo eles isto o quê? Isso que eu falei para vocês antes. Enfureciam-se no seu coração, rilhavam os dentes contra ele. Olha só, lembra de Paulo? Haverá um dia que ninguém vai querer ouvir. O pessoal trincava os dentes de ódio, porque estavam sendo confrontados. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, fitou os olhos no céu e o que? Viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Amém? No momento de muita luta, muita dor, no momento que a vida dele estava sendo posta ali, ele vê a glória de Deus. Ele não chora, ele não reclama. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos. E unânimes fizeram o quê? O que eles fizeram? Fizeram o quê, gente? Arremessaram
pedras contra eles, e lançando fora da cidade o apê, as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de quem, gente? Aos pés de quem? Quem era Saulo? Aquele rapazinho que eu acabei de ler, em 2 Timóteo 4. Olha isso, o poder do Evangelho. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. E olha o versículo 8. O finalzinho do versículo 60. Todo mundo pode ler? Pode ler, todo mundo ali, ó. Bom, que no meu está aqui, na minha versão. E Saulo consentia na sua morte. Quem era Saulo? Paulo. Quem diria que aquele homem que permitiu, que matou muitos cristãos, estaria falando para Timóteo, falando: Timóteo, seja firme, prega o Evangelho, sofre. Quem diria? Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Se você acha que Deus não pode mudar a tua vida, isso é mentira do diabo. Pode não mudar se você não quiser, assuma isso. Mas não diga que ele não pode. Porque ele mudou esse homem aqui, que apoiava a morte de cristão. E agora esse homem fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você entende? Há poder na pregação do Evangelho. Ele pode mudar a tua vida. Ele pode mudar a tua história. Não existe nada impossível para o Senhor. Olha só, Atos 9, Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Segundo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz e lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Hein? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Amados, deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Jesus está aqui. Talvez você não seja aquele que persegue, mas tem sido aquele que tem fugido. E Jesus está falando a você: eu sou Jesus, aquele que você tem fugido a vida toda. Você entende? O poder da pregação do Evangelho e a sua multiplicação. Amados, e por que o poder? Nós vamos ver que Deus, não existe vida que Ele não possa transformar. Você entende? Não existe vida que o Senhor não possa transformar, que o Evangelho não possa transformar. Não existe. Nós vimos lá em Atos quem foi Saulo e quem agora é Paulo. Não existe vida que Ele não possa mudar. Sabe? Não, outra coisa, o Evangelho, ele nos faz ser fiéis, nós aprendemos a ser fiéis. Paulo, ele era fiel quando ele estava longe do Senhor, e agora ele foi muito mais fiel quando se converteu, independente daquilo que aconteceu com ele. O Evangelho nos ensina a ser fiéis. O Evangelho nos garante que nunca estaremos sozinhos. O que ele falou? Nesse momento muito difícil, não tinha ninguém, mas o Senhor me assistiu. Eu não estava só. Eu não fiquei sozinho. Eu não fiquei sozinho. O poder da pregação do Evangelho. Querido, existe um Deus que te ama. Nós vimos claramente aqui o que Deus pode fazer na vida de um homem, na vida de uma pessoa. Ele te resgata do mais profundo do pecado. Ele pega uma história toda rabiscada pelo pecado, ele apaga aquilo ali, reescreve uma história nova. Agora a questão é que nós ficamos dando desculpa. Até quando você vai dar desculpa?
Até quando você vai ficar justificando a sua decisão de não entregar a vida para Ele na vida de outro? Eu lembro uma vez, na igreja que eu era, eu passei num local, um amigo meu chegou, a gente sempre convidava ele para ir na igreja, ele sempre dava desculpa, que não sei o quê, que aquilo outro e tal. Aí ele falou assim, eu falei, poxa, vamos no culto hoje, cara. Ah, não vou não, eu estava vendo as meninas da tua igreja, usando alcinha, acho que isso não é legal. Para mim, quem usa alcinha vai para o inferno. Eu falei, filho, se preocupa não. Cuidado para quando Jesus voltar, você tentar agarrar na alcinha de alguém para ir para o céu. Ele olhou para mim assim, né? Vocês me conhecem, né? Eu não sou normal. Não sou. Não sou mesmo não. Aí eu falei assim, seja homem para assumir que você não quer. Você não quer, mas para de dar desculpa. Eu falei, não se preocupa não, porque se essas pessoas estiverem erradas, elas e você vão dar conta para Deus. Só que é individual. Para de dar desculpa. Para de olhar as coisas para você justificar que você está dizendo, Jesus, eu não te quero. Eu falei isso para uma pessoa. Eu falei, tenha coragem de falar que você não quer, mas para de dar desculpa. Assuma isso. Você entende? A não ser que de repente alguém que está aqui não crê na Bíblia, nada do que eu estou falando, aí eu até entendo. Ok? Não é isso? Beleza. Se você não crê, a gente até entende. Mas se você crê no que está escrito aqui, desculpa, coisa linda, você está indo embora por justa causa. Você está indo embora por justa causa. Se você crê que está escrito aqui, você sabe que está aqui, é verdade. Se você não crê, ok. Poxa, legal. Até entendo. O poder da pregação do Evangelho. Jesus mudou a vida de Paulo. E Ele quer mudar a sua. Só que tem uma outra coisa muito linda nesses dois textos. Sabe por quê? Isso é muito pessoal. Eu já escutei algumas coisas sobre isso, tá? Eu não posso garantir. Mas também, ao falar isso que eu vou falar para vocês, não é nenhuma heresia. Eu tenho quase toda certeza que a morte de Estevão foi o princípio da pregação do Evangelho na vida de Paulo. Sabe por quê? Quantos Paulo chegou para matar e falou, e Paulo, estamos juntos, que Deus o quê? Estamos juntos, pode deixa para lá. Quantos não fizeram isso? Mas ele encontrou um menino crente, era um menino que ele morreu, glorificando o nome de Deus. Eu tenho certeza que aquele homem não dormiu mais depois daquilo. Tanto que, questão de dias, ele teve um encontro com Cristo. O que eu quero falar com isso? O que o Espírito Santo ministrou ao nosso coração? Existem aqui duas palavras que Deus deseja para nós. Uma é para você, meu amigo, que entrou aqui e tem fugido do Senhor, tem dado desculpa. Ele quer te falar o seguinte: eu mudo qualquer pessoa. Eu posso mudar a tua história, mas você tem que querer. Ok? Segunda. Agora é para a gente, irmãos, para a gente, que nós já conhecemos o Evangelho. Tem muito Paulo, que ainda não é Paulo, porque nós ainda não fomos Estevão. Porque temos pego essa palavra para a gente, colocado na nossa vida, né, mas não queremos compartilhar. Não queremos viver nem pagar o preço por ela. Como multiplicar o Evangelho se eu guardo ele para mim? Como multiplicar o Evangelho se eu sou o crente 007? Secreto do meu trabalho. Você entende? Existem duas palavras nessa noite. Uma de salvação e a outra de exortação para a gente que conhece o Senhor. Não dá para ser crente de brincadeira. Não dá para brincar de ser crente. Jesus não nos chamou para um lazer. Jesus nos chamou para um propósito. E o propósito é ir e falar do seu amor. Cada um na sua área, cada um na sua característica, ok. Nós vamos ver isso na escola dos discípulos. Tinha gente ali culto.
de pescador, cada um na sua área, cada um na sua característica, mas um propósito era o mesmo, que era o quê? Ganhar vidas. Eu já falei isso aqui. Davi foi chamado para ser rei, não foi? Moisés, governador, José, morar no palácio, não é isso? Jó, aparecer, não é isso? Noé, fazer uma arca. Eu fico pensando eles conversando lá. Né? Vamos tentar aqui conjecturar uma coisa. Imagina eles conversando. Que molezinho, Davi. Que é isso, hein? Lá no palácio, hein? Ralei que nem um doido, construindo aquela arca. Jó falando, você não via as perebas que eu tinha, meu filho. Nossa, queria tanto ficar no palácio. Sabe o que isso nos ensina? Uma coisa. Cada um na sua realidade. Cada um com um propósito. Mas todos os propósitos apontavam para Cristo, para a salvação de almas. Nenhum propósito desse apontava para encher o nosso ego. O propósito ele apontava para a salvação de vidas, para a preservação da vida. Então, querido, Deus não te chamou, Deus não me chamou, Deus não nos chamou para brincar de ser crente. Existem pessoas indo para o inferno, sim. E outra coisa, amados, está na palavra, tá? Não sou eu que estou inventando. O Senhor, Ele vai cobrar de mim e de você aquelas almas que estão indo para o inferno e nós não estamos fazendo nada. O poder da pregação do Evangelho e a sua multiplicação. E aí nós vamos ver, gente, coisa mais linda. Esse Estevão morre. E agora quem está morrendo lá na frente? Paulo. E aí nós vamos ver quem? Aqueles 12 doidinhos, né? Que seguiram Jesus. 12 doidos. Só um que morreu de velhice. O restante, tá aí, Carol. Passei uma imagem aí, não sei. Se não tiver, não tem problema não. Eu nem avisei que ia passar. Dá uma olhada rapidamente aí. Uma imagem aí. Que mostra a forma. Aí, olha só, gente. Estevão morreu o quê? A pedra. Pedro falou, vão morrer de cabeça para baixo, eu não sou digno de morrer igual o mestre. Simão, crucificado, André, Felipe, Tiago, a flechada, Tiago, né, com espada, Tadeu, a machadinha, o outro também ali, Mateus, a facada, Tomé, lanças, Paulo, sem cabeça, decapitado, Bartolomeu, decapitado, Matias, queimado, vivo. Só o Joãozinho lá que morreu na ilha. Eles não brincaram de morrer, a vera. Ué, pastor, você está dizendo que eu vou ser morto? Não sei, só Deus sabe a tua vida, não sei não. O que eu quero dizer é o seguinte, cada um tem um preço a pagar. Ou você paga, ou você paga. Lembra que ele falou? Venha ter comigo depressa. O tempo está próximo, está passando muito rápido. Meu amigo, o tempo está rápido demais. Nenhum de nós tem o domínio sobre o tempo na nossa vida. Aí você fala assim, né? Mas Jesus vai demorar a voltar. Não sei. Se você voltar para Ele primeiro. Eu lembro que uma vez eu fui para Minas a serviço. Aí o pessoal ia mandar passagem de avião. Eu falei, pelo amor de Deus, manda o dinheiro que eu vou de carro. Eu tenho pavor, gente, de andar de avião. Eu tenho tanto medo de altura que eu já nasci baixinho, já sou precavido. Sou bobo. Já nasci baixinho, né? Está resolvido. E aí, o pastor amigo meu falou, você é bobo, Ed. Se não for a tua hora, não vai ser nunca. Eu falei, se for do piloto. Se for do piloto, gente. Eu não sei. Você está me entendendo? Se for do piloto, vai todo mundo junto, gente. A gente vai por tabela. Vai sem querer. Gente, ninguém sabe. Então você, meu amigo, que entrou aqui, eu te digo uma coisa. Não espere o tempo oportuno, o tempo é hoje. Você está me constrangendo. Nossa, te constrangendo a ser feliz? Estou constrangendo não, porque eu não estou nem falando seu nome. Eu estou te falando uma coisa. O dia é hoje.
Deus, Ele tem poder para mudar o que for na tua vida. E meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Já passou da hora de nós avançarmos mais como igreja. Já passou da hora. Tem pessoas indo para o inferno, precisando de um abraço, de uma palavra. Sabe? Aproveita o lugar onde você está. Não vou citar nomes aqui não. Mas assim, 2 pessoas, Deus me permitiu no meu trabalho, estar ali naquele momento. 2 pessoas que estavam tentando tirar a vida. Recentemente eu e minha esposa fomos na casa de uma delas. Oramos. Sabe, foi tão bom. A outra a gente também está ali. A gente não fez nada demais não, gente. A gente só estava ali para falar que Jesus ama. E eu creio no milagre, na salvação daquelas vidas. Porque Deus não coloca pessoas na nossa vida por acaso. Meu amigo, você não encontrou essa igreja aqui por acaso. Você não está visitando aqui por acaso. É que Deus está olhando para você falando, acorda, eu estou voltando. Eu não quero apenas te levar comigo, eu quero usar você na minha obra, você entende? Coisa mais linda. O poder da pregação e a sua multiplicação. Quando você vive o evangelho transformador, você multiplica isso na vida de outras pessoas. Foi o que Paulo falou aqui, já agora a coroa da justiça me está guardada, pela qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. E como não vão amar se eu não mostrar esse amor pela vinda de Cristo? E ele vai dizendo lá, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem através da vida dele. É assim, é fácil assim. E a pergunta é, o que você vai fazer diante de tudo isso? Você, meu amigo visitante, vai continuar fugindo? Vai continuar, entenda uma coisa, olha aqui, olha para mim, do fundo do coração. Olha, essa igreja aqui, a gente fica muito feliz de receber você. Você pode vir quantas vezes você quiser, mas a nossa maior alegria é te ver salvo. Porque vir visitar a igreja não salva ninguém. Então vamos você não visitar mais não. Estou te falando que existe uma decisão a ser tomada. E você precisa tomar o mais rápido possível. Mas não tome. Porque estão te obrigando, mas porque você entende que isso é a maior e melhor decisão da sua vida. Mas a pergunta é, o que você vai fazer com tudo que você recebeu agora? O que você vai fazer com essas informações? E aí, irmão, agora é contigo, agora com a gente. O que nós vamos fazer? Vamos continuar sendo, entenda uma coisa, amado, eu não estou aqui botando dedo para ninguém não, eu estou falando de mim também, tá? Porque quando a palavra fala, meu coração está confrontando primeiramente a mim. Eu estou compartilhando algo que Deus falou primeiramente a mim. Então, se existe um confronto aqui, existiu primeiro a mim. Vamos continuar sendo crente danoninho, iogurte, em que as pessoas estão indo para o inferno, e a gente está mais preocupado com as coisas desse mundo, como ele falou, procura vir comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Temos abandonado o propósito que Deus tem nos dado. Temos abandonado muitas vezes os nossos líderes, a nossa liderança. Não é que eles precisam de mim no sentido de você, de mim, não, eles precisam no sentido que existem pessoas que precisam de nós. E sozinho o trabalho é árduo, foi o que Paulo falou aqui. Gente, não estamos aqui de passeio. Um dia isso tudo vai acabar. Um dia a trombeta vai soar. Aí vamos poder tirar férias. Enquanto isso, não. Ah, pastor, está dizendo que eu não posso tirar férias do trabalho? Não é isso não, cabeçudo, não é isso não.
Só estou falando que a vida não é uma Disney. Não é o fantástico mundo do Bob. Não é a terra de Peter Pan que você quer ser esse crente que não quer crescer nunca. É isso que eu quero que você entenda. É isso que eu quero que você entenda. E para você, meu querido, tem muitas pessoas que estão aí para se batizar. Amém. Deixa eu te falar uma coisa. Isso foi a melhor decisão que você tomou na sua vida. Foi. Sabe qual foi a melhor decisão que a Elaine tomou na vida? Não foi casar comigo. Isso foi tragédia, né, filha? Tadinha, gente. Essa mulher é tão bonita dessa, né? Oh, Jesus. Mas aí Deus foi bom comigo, né? Eu costumo dizer que ela bobeou, não orou nessa época, né? Não orava, tadinha, estava desviada, né? Aí eu aproveitei, orei muito, né? Lascou, já era, né, minha filha? Então já era. A melhor decisão da vida dela não foi ser mãe do Isaac. A maior decisão da vida dela foi entregar a vida dela para Jesus. Então a maior decisão, o Gabriel, foi pedir a livre namoro não, tá? Foi entregar a sua vida para Jesus. Eu já ia falar Tiaguinho. Deixa para lá, só os mais fortes entenderão, desculpa. Ai, Senhor. Emanuel, meu filho, a maior decisão da sua vida foi entregar a tua vida para Cristo. Osmar, a maior decisão da tua vida, meu filho, não foi sair lá daquela terra e vir para cá, não. O Jefusa, né? Jefusente. Mas foi entregar a sua vida para Jesus. Mas toda decisão, ela vem carregada de responsabilidade. Precisamos falar do amor de Deus. Tem um louvor muito antigo, 1900 agora em Saquinho. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Ele diz assim, ó: você lembra quando foi que o Senhor te separou dentre todos os amigos, entre os entes mais queridos, encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem para onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me por quê? Por que a paixão se esfriou, irmão? Você entende? Ele quer reatar esse compromisso nessa noite. E meu amigo, Ele deseja que esse dia seja o dia mais importante da sua vida, a qual você vai decidir entregar a vida para Ele. Fica de pé. O ministério vai estar adorando ao Senhor. Eu vi que algumas pessoas cantaram aqui. Não, graças a Deus, não me senti velho assim, né, gente? Amém. Obrigado, Jesus, pelo renovo. Esse hino é lindo. Depois pesquisa lá, ele é lindo. Eu acho que é. É pro Álamo. Eu queria que você fechasse seus olhos. Toda a igreja fechasse seus olhos. Você que é visitante, você, meu irmão, fecha os olhos, em nome de Jesus, fecha os olhos, não deixa ninguém falar contigo. Não fala, só se for algo muito importante, se você estiver morrendo, mas não fala. Não seja instrumento de atrapalhar o que o Espírito de Deus está querendo fazer, irmão. Amigo, isso é sério. Porque nesse momento existe uma batalha tão grande, para que tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus trouxe ao teu coração, você esqueça. Não fale nada, fale só com Ele, porque Ele está aqui. Enquanto o ministério estiver adorando, eu peço a você, que você medite em tudo que o Espírito Santo falou, não que o pastor Ed falou, mas que o Espírito Santo falou do coração. Você é meu amigo? Não existe vida que Deus não transforme. Você, meu irmão, precisamos multiplicar a transformação que um dia recebemos.
gastando da minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. o Senhor Jesus está aqui nesta noite, meu amigo, meu irmão. Meus dias, e é Ele, Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá. um dia Ele virá. Soberano Um dia Ele virá para nos levar para a sua morada. Um dia Ele virá para prestarmos conta de como foi a nossa vida aqui. Um dia Ele virá e vai nos perguntar quantas pessoas levamos para o seu reino. Um dia Ele virá e vai perguntar por que você demorou tanto a tomar essa decisão. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, e é Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e é Ele. Por Ele eu quero fazer dois convites aqui. da minha vida, Enquanto o ministério está cantando um pouco mais baixo, mas vai continuar adorando a Deus. Eu quero fazer um convite a você, meu amigo, que entrou aqui, que tem visitado, tem vindo, dono dos meus dias. que está afastado do Evangelho. Eu não sei por que tu fez isso. A pergunta é: o que Jesus fez de ruim para tu se afastar do Evangelho? Que eu estou gastando. Ou você, meu amigo, que não está afastado, mas que entende que o Espírito Santo confrontou o teu coração e você sabe que precisa tomar essa decisão. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Se você deseja entregar a sua vida a Cristo, vem aqui à frente. Se você deseja voltar para os braços do Pai, de onde você nunca deveria ter saído, vem aqui à frente. Ele te confronta nesta noite. Não deixe que os prazeres do mundo destrua aquilo que Deus tem para você. Não deixe que o pecado seja melhor do que o amor de Deus por você. Isso não existe. Isso é mentira do diabo. E eu quero também fazer um outro convite a você, meu irmão. Você sabe que você pode fazer muito mais. E aqui não estou falando que você não está fazendo, tá? Não é isso. Mas você sabe que o que você está fazendo ainda é muito pouco por aquilo que Ele fez por você na cruz. Existem pessoas que carecem, precisam, seja no teu trabalho, seja na tua escola, que você multiplique, que você leve esse amor, essa transformação que houve na tua vida. Não guarda ela para você. Uma vez uma galinha chegou para o porquinho e falou: porquinho, vamos ajudar os missionários? Vamos, dona galinha. Ela falou, e ele falou: o que você pensou? Eu tive uma ideia brilhante. Vamos servir bacon com ovos fritos. Para a galinha foi muito fácil, mas para o porco ele teve que dar a sua vida. Você entende? Deus está te chamando a um compromisso maior. Deus está te chamando que Ele quer te levar a outro nível. E talvez esse outro nível seja igual de Paulo, tá? Talvez esse outro nível seja de muita luta, mas deixa eu te falar, vai valer a pena. Não tem como não valer. Eu quero te convidar a vir aqui para a gente orar por você. Queridos, domingo que vem nós vamos viver um momento lindo aqui nessa igreja. Entre vários. Que é a festa de quê?
A festa de quê, amados? Da multiplicação. Sabe o que isso quer dizer? Que mais pessoas entenderam o amor de Deus. E deixa eu te falar uma coisa aqui em nome de Jesus. Me entenda, vou te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Precisamos de ajuda, sim. Não é fácil cuidar de pessoas. Às vezes é tanta gente para a gente cuidar, que às vezes a gente acaba, sabe o quê? Deixando alguém para trás, sim, porque a gente é humano. Nós somos falhos. E quando a gente deixa para trás, a gente fere. E às vezes é você que Deus quer trazer para nos ajudar a cuidar, para lembrar de alguém, que às vezes a nossa correria esquece, gente. Isso é verdade. Nós somos assim, somos falhos. O Espírito Santo de Deus está aqui. Você entende? Tem pessoas precisando de você. Nós, como líderes, precisamos de você para nos ajudar com outras pessoas. Você entende a importância que você tem? Você entende? Vamos continuar louvando. Pode vir, querido. Pode vir. Se você sentir os desejos do coração, vem. 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 Porque Ele está aqui. Te adoramos, Senhor. Te amamos, Pai. Pois o Senhor nos amou primeiro. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo. Ele está aqui, querido. O Senhor está aqui. Se você sentir os desejos do coração, venha. Venha, porque Ele quer te usar. Ele quer cuidar de você. Ele quer te transformar num instrumento vivo. Em nome de Jesus. Ele virá. Queridos, Deus vai colocar essa semana pessoas nas tuas mãos, pessoas no teu caminho, e você vai falar do amor dele. E vocês que estão aqui, que entendem isso, vão se sentir carregados por ele. Por mais difícil que seja, ele está cuidando, e a gente está aqui para ajudar. Isso é igreja, amados. Isso é igreja. Obrigado, Senhor. A igreja pode... Você pode declarar isso? Você pode declarar isso? Com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Obrigado, Senhor. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Queria chamar minha esposa aqui para orar por essas vidas. Estenda suas mãos. E se antes de sair daqui você talvez teve vergonha, não sei, pode procurar qualquer um de nós. Tá bom? Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela Sua soberania, pela Tua graça, pelo Teu favor. Muito obrigado, Jesus. Ó Deus, quem merecia estar naquela cruz éramos nós, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo Teu grande amor, Senhor.
Deus, e nesse momento como igreja, como família de Deus, Senhor. Deus, o teu povo aqui reunido, nós oramos antes do culto começar e falamos que o culto era o do Senhor. Nós viemos aqui prestar um culto ao Senhor. Nós não viemos aqui para sermos, ó Deus, espectadores. Ó Deus, e nós não queremos passar, ó Deus, aqui, ó Deus, olhando a igreja crescer, olhando tanta coisa para fazer. Não, Senhor, não. O Senhor não nos chamou para isso, Senhor. O Senhor nos chamou para avançar. O Senhor nos chamou, ó Deus, para estar, ó Deus, com os nossos irmãos, um com os outros, de mãos dadas, Senhor, porque sozinho nós não conseguimos, Senhor, mas com a ajuda, Senhor, de cada um, Senhor, nós somos mais fortes, Senhor, em Ti, Senhor, porque em nós, ó Deus, em nós não há, ó Deus, em nós não há força, não há poder, mas no Senhor sim. Ó Deus, e na nossa união com o Senhor, ó Deus, nós não queremos, Senhor, ó Deus, deixar, ó Deus, que o inferno se povoe, Senhor. Não, o Senhor nos salvou para que a gente possa, Deus, levar a Tua palavra, Senhor, ó Deus, para os perdidos, como nós um dia estávamos lá, Senhor, perdidos, Senhor. E o Senhor, Deus, usou alguém, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela minha tia que o Senhor usou, que através dela o Senhor, ó Deus, trouxe salvação para a minha vida e para a minha família, Senhor. E nós queremos ser instrumentos, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha misericórdia. Não deixe, Senhor, que a gente venha colocar a nossa cabeça no travesseiro conformado, Senhor. Que nós não saiamos daqui, ó Deus, da mesma forma que entramos. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado por essa palavra vinda do Senhor, Deus. Obrigado pelo privilégio de ouvir, porque muitos gostariam de estar aqui ouvindo e não puderam, Senhor. Mas o Senhor não deu os privilégios. Agora, aquilo que o Ed falou, o que vamos fazer com aquilo que ouvimos, com aquilo que o Senhor falou conosco, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, de cada um que veio aqui na frente, assumindo um compromisso real e verdadeiro com o Senhor. Não é com o Ed, não é com o pastor Jefferson, ó Deus, não é com a igreja, mas é primeiramente com o Senhor. Que possamos estar, ó Deus, de mãos dadas, igual fizemos pela manhã, caminhando juntos com o Senhor, para o crescimento do Teu reino, porque Tu é a glória, Teu é o poder, ó Deus, e o Senhor virá um dia nos buscar. Ó Deus, que possamos cantar como essa canção, com sinceridade, Senhor, que nós estamos gastando tudo, Senhor. Isso não é só dinheiro, não, isso é tempo, isso é investimento em vidas, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome, desperta a Tua igreja, desperta as nossas vidas, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer nesse lugar, e nós somos instrumentos nas Tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus de Nazaré nós te oramos, amém, Jesus, amém. Glorificado e exaltado seja o Teu nome, Senhor, hoje para todos sempre, aleluia, amém.